A paz do Senhor, meus queridos, amados, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, estamos dando continuidade às nossas lições da Escola Bíblica da CPAD. Estamos estudando acerca deste trimestre, que é o trimestre onde nos foi dado as lições bíblicas e é sobre dons ministeriais e dons espirituais que estudamos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não é um assinante do nosso canal, se inscreva, compartilhe as nossas lições, não esqueça de dar o seu joinha aí, compartilhe, é importante dar o seu joinha para que nós possamos alcançar os nossos objetivos aí nesse canal. Tudo isso aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos estudando acerca de dons ministeriais. Nós estudamos aí acerca sobre o ministério de apóstolo, ministério de profeta, de evangelistas, pastores, e hoje vamos estudar acerca do ministério de mestre ou doutor, né? Estaremos estudando acerca desse ministério, desse árduo ministério aí, que Deus assim tem levantado homens de Deus para fazer esse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estudar acerca desse tema. Hoje é a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Vamos estar estudando acerca dessa lição e vamos estar sistematizando aí cada um dos nossos pontos para o nosso crescimento espiritual, para o melhor desenvolvimento na obra do Senhor Jesus de Nazaré. Então, ministério de mestre ou doutor, essa lição será ensinada no próximo domingo aí, no dia 6 de junho de 2021. Você tem aí a oportunidade de aprender antes de ir para a sua classe acerca das lições bíblicas. É muito bom, muito importante já ir preparado. Se você não participa ou não pode participar das escolas bíblicas em classe, você tem essa oportunidade de estar aí vendo as nossas lições, e aí eu tenho certeza que você estará aprendendo também para a honra e a glória do nome do Senhor. Hoje a lição ministério de mestre ou de doutor. O textuário diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, o versículo 6 e o versículo 7. Então, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dado, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, a lição maravilhosa para nós nesta manhã. Temos 3 objetivos na lição de hoje, que é apresentar que Jesus é o mestre da Galileia, o mestre por excelência, identificar, segundo objetivo, a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja no primeiro século, e terceiro, apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Então, esses são os 3 pontos que nós estaremos alcançando na lição de hoje. Primeiro ponto, meus queridos irmãos, mas antes vamos estar lendo a introdução. Diz assim a introdução: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologias, filosofias e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, 7. 1 Timóteo 4, 13. É uma tarefa importantíssima e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então, algo interessante acerca aqui do ministério de mestre, de doutor, de ensinador aqui, é algo importantíssimo, como nós podemos observar na lição, que requer uma cobrança muito grande, muito alta, também daqueles que são doutores, que são ensinadores. Mais para frente nós vamos entender um pouco mais sobre esta cobrança.
Jesus, o mestre por excelência. Primeiro ponto, se divide em três. Primeiro, o mestre da Galileia. Segundo, o mestre divino. Terceiro, o mestre da humildade. 3 pontos aqui muito importantes. O mestre da Galileia. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas, diferente dos escribas. Ele ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham 2 opções: amá-la ou odiá-la. Era impossível ouvir e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência e acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então, o mestre da Galileia. Nós vimos aqui acerca de Jesus, que é o mestre por excelência, doutor por excelência, conhecedor por excelência das Sagradas Escrituras. Era tanto que a Bíblia vai nos mostrar que muitos chamavam de Rabi, que é mestre. Então, algo interessante, Jesus, sendo novo, já era chamado de Rabi, porque conhecia as Sagradas Escrituras como ninguém. E esse título de Rabi não era para qualquer pessoa, ele precisava ter o conhecimento total do cânon bíblico, ali do cânon sagrado. Então, algo interessante do Pentateuco, ele precisava ter todo o conhecimento daquele livro. Então, Jesus era reconhecido e chamado de Rabi, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras como ninguém. Nós vemos que Jesus, nas suas pregações, ele usava a sua sabedoria, algo interessante, algo adquirido, algo ali trazido ao seu intelecto, algo que ele conheceu, que ele aprendeu de alguém, dos seus pais, ou principalmente de Maria, porque segundo a lei, segundo os estudiosos, quem era responsável por ensinar os filhos era Maria, era a mulher, ou seja, era a esposa. Então, ela tinha a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ali ao seu filho. Então, nós vemos que Jesus aprendeu ali como ninguém. Então, conheceu as Sagradas Escrituras. É tanto que a Bíblia vai nos falar que com 12 anos de idade, Jesus já ali colocavam os mestres no bolso, ou seja, a sabedoria que saiu dos lábios de Jesus era tão grande, era tão imensa, que os doutores, que aqueles médicos ali, os doutores da lei, ali paravam para escutar as palavras de Jesus, pois ele falava de uma forma diferente, ele falava de uma maneira diferente, ele falava com verdade, com entusiasmo. Jesus falava ali com autoridade, algo que muitos deles não tinham. Falava ali, conhecia a palavra, mas não tinha autoridade para ministrar aquela palavra com autoridade e verdade, como Jesus ministrava e como Jesus ensinava, algo muito interessante. Então, o mestre da Galileia é conhecido como mestre por excelência, ou seja, doutor por excelência, senhor por excelência, mestre por excelência. Jesus é o mestre por excelência. Segundo, mestre divino. Aqui diz, em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. João 3, versículo 1 e 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, ao longo do Novo Testamento, Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes. Então, imagina
como não era atribuído ali a sabedoria de Jesus. Jesus recebeu o título de mestre por causa daquilo que ensinava, pela forma como ele ensinava, pela sabedoria que ele transmitia. Então isto tornou-se Jesus um mestre por excelência. Em que nós vemos que Nicodemos, que era conhecido ali nos dias de Jesus, conhecido um mestre rabínico ali naquela época, conhecedor das escrituras sagradas, ele ali chega a dizer algo interessante. Esse mesmo fariseu, como diz aqui, era o príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então ele viu algo em Jesus, a autoridade do próprio Deus em Jesus. Ele reconheceu, ele percebeu que Deus era com o Senhor Jesus, que Deus usava os lábios de Jesus, que Deus falava através de Jesus Cristo de Nazaré. Então, algo interessante. Terceiro ponto, mestre da humildade. Mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando as toalhas, cingiu. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha, com o que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida, como diz lá em João 6:63. Então, ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus deu o maior dos exemplos de humildade. Nós vemos aqui que Jesus fez algo muito importante e que chamou a atenção naquela época e naquela sociedade, porque um doutor, um mestre, se curvar diante de outras pessoas leigas, lavar os pés, enxugar os pés, nenhum fazia isso. Então nós vemos que Jesus, mestre, Senhor, Deus, Rei dos Reis, ele fez esse exemplo de humildade. E era por isso que nós vemos aqui as características de humildade em Jesus, algo que ninguém faria o que Jesus fez. Então Jesus deu aquele exemplo para que nós venhamos fazer também. Ser humilde é algo que está no coração de Deus e todos nós devemos nos humilhar, sermos mais humildes. Não podemos nos exaltar, porque a Bíblia diz que a exaltação precede a ruína, precede a queda. E a Bíblia vai nos ensinar também que os humilhados, eles vão ser exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, é isso que Jesus quer de nós, é isso que Jesus nos convoca a fazer. Nós precisamos tratar os nossos irmãos como nós desejaríamos sermos tratados. Não podemos de maneira nenhuma tratar alguém de forma indiferente, de uma forma ali bruta, porque nós iremos colher aqueles tratamentos, aquilo que nós fazemos. Então precisamos ser humildes. É uma das características do Mestre e Jesus nos convida a nos humilhar. Jesus fez algo muito profundo nas Escrituras, algo marcante. Lavou os pés dos discípulos e o enxugou. E ali também deu exemplo de humildade, algo que nenhum mestre faria o que Jesus fez. Então, algo profundo para as nossas vidas e para o nosso conhecimento.
Segundo ponto, queridos irmãos, nós vimos aqui Jesus, o mestre por excelência, uma ordem de Jesus, é o primeiro subponto. Segundo, a doutrina dos apóstolos. E terceiro, ensinamentos persistentes. Primeiro, uma ordem de Jesus. Antes de ascender os céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, conferi lá em Mateus 28, versículo 19 e versículo 20, está ali a ordenança do Senhor Jesus: ide, pregai o evangelho, ensinar ele todas as criaturas. Então, nós podemos observar que Jesus deixou uma ordenança, uma ordem ali para os seus mestres, para aqueles que são chamados ali com um dom ministerial de ser mestre, de ser ali doutor, né, na realidade da lei. E Jesus ensina que deveriam ser ensinados todas as nações a guardar todas as coisas que Jesus os havia ordenado. Então é algo interessante. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no Espírito no poder do Espírito Santo. Então, nós vimos aqui na descida do Pentecoste, ali Pedro ele é batizado e usado de uma forma extraordinária por Deus como um mestre, como um doutor ali naquela época da lei, usado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o discurso de Pedro é tão impactante, tão profundo, tão poderoso, que a Bíblia diz que cerca de 5.000 almas se rende aos pés do Senhor, ouvindo as palavras que Pedro pronunciava. Então nós vemos o poder que tem ali a unção, o poder que tem o Espírito Santo na vida do servo, na vida do mestre, na vida do presbítero, na vida do pastor, do evangelista, do profeta, do apóstolo, seja de quem for. O Espírito Santo, quando nós damos lugar a ele, ele impacta vidas, ele transforma vidas, ele muda a história, ele muda gerações. Então precisamos abrir o nosso coração e dizer: Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus irá fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vimos aqui uma ordem de Jesus, que é essa aqui de ensinar todas as nações. Aqui fala também: esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Interessante, muito interessante nós entendemos. Sabe por que é importante a participação dos irmãos, a participação do crente, a participação do discípulo nas salas de escolas bíblicas? É importante por isso, porque você tem a oportunidade de aprender. É um dos melhores e mais profundos ensinos que nós podemos ter nas escolas bíblicas. Sabe por quê? Porque você tem a oportunidade de ouvir e ter a oportunidade também de perguntar aquilo que você talvez não entenda, ou o assunto que está sendo abordado. Você tem essa oportunidade ali face a face com o seu professor, face a face ali cada irmão. Então isso é importante, é uma das oportunidades que nós temos de muito aprender a palavra de Deus, a ter mais conhecimento. É na escola bíblica, pela internet, pelos vídeos aqui ministrados. Você tem a oportunidade também de aprender, mas você não tem a oportunidade de perguntar, de tirar dúvidas. Então, na escola bíblica, você tem essa oportunidade. Por isso que é importante a sua
presença na escola bíblica dominical, a sua presença ali nas salas de aulas para aprender a poderosa palavra de Deus e também sair de casa conhecendo também o assunto que será abordado, lendo a sua palavra, lendo a leitura da EBD, lendo ali as lições, e isso é importante, porque muitas das vezes há irmãos que vão para as classes, nem abrem ali a lição, não sabem nem que assunto vai ser tratado. Então é preciso ser estudado em casa, é preciso você prestar um tempo para Deus nesse sentido, você só irá ganhar com isso, pode ter certeza. Então, amados irmãos, uma ordem de Jesus é ensinar ali a guardar todas as coisas. Segundo, a doutrina dos apóstolos. Aqui diz, o texto é Atos 2:42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso aqui é muito importante, muito profundo, irmãos. Olha, a doutrina dos apóstolos, nós vemos aqui que a igreja perseverava, os irmãos perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. A doutrina cristocêntrica. Então, a doutrina dos apóstolos é a mesma de Cristo. Foi Cristo que fundou a igreja. Foi Cristo que enviou os discípulos. Então, por isso nos fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, tinham comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter muita participação nisso aqui, porque hoje é difícil se haver comunhão entre os irmãos. É algo que hoje muitas das vezes está ficando de fora, de lado. Muitas das vezes chegam na igreja, vão embora, não tem aquele momento de ir ali comungar, de comunhão. Isso é importante, ter uma comunhão a mais também com os irmãos, com os grupos, isso é muito importante. Grupo de senhoras, ter ali um momento de comunhão, de conversas, de jovens também, ali senhores, isso é importantíssimo. É um crescimento para a igreja, um fortalecimento para a nossa vida, para as nossas estruturas. Então nós vemos aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, no partir do pão. Então, quer dizer, dividiam o pão entre si, compartilhavam o pão entre si. E nas orações. Então a igreja precisa de oração. Nós precisamos viver de oração em oração. Nós fomos chamados por Deus para isso, meus irmãos, para fazer a vontade dele nessa terra. E precisamos nos encher, precisamos de combustível. E uma das formas de obter o combustível é orando, é oração. Então é oração, leitura da palavra, jejum, súplicas no Espírito Santo. Então são formas de nos encher, formas de nos renovar, formas de nos preparar para a obra, para o ministério. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos ater a isso aqui. Terceiro ponto, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado, a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja em Antioquia. Então nós vemos Paulo foi um desses mestres levantado por Deus aí para ensinar a igreja, por onde o apóstolo Paulo ia, ele trazia ensinamentos profundos da palavra de Deus. É tanto que nós vemos aí diversas cartas dirigidas a igrejas aí, a Éfeso, a carta a Romanos, entre outras cartas aí que nós podemos observar dirigidas aí pelo apóstolo Paulo. E aí nós vemos aí que a igreja só tinha crescimento, cresceu,
e chegou até os dias de hoje, chegou a nós. Isso aqui, nós somos frutos, meus queridos irmãos, do ensino sistemático da palavra de Deus. Nós somos frutos aqui desses homens, desses mestres chamados por Deus para serem ali porta-vozes, para serem ali desbravadores, para ensinar a igreja o caminho para o céu. Isso é algo suma importância para nós observarmos. Terceiro e último ponto, meus queridos, da nossa lição, a importância do dom ministerial de mestre. A importância do dom ministerial de mestre. Nós vemos aqui 3 subpontos nesse mesmo ponto. É uma necessidade urgente da igreja. Segundo, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Terceiro, requisitos necessários ao mestre. Vemos aqui uma necessidade urgente. Aqui diz, para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-os como é necessário. Aqui fala, muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano provido pelas astúcias dos falsos mestres. Então nós vemos aqui uma necessidade urgente da igreja. Então nós vemos aqui a importância do dom ministerial de mestre. É de suma importância para a igreja Deus ter mestres na igreja para ensinar a igreja como realmente a palavra do Senhor ela é exposta. Sabe por quê? Porque há muitas distorções, meus queridos irmãos, distorções da palavra do Senhor, muitas pessoas criando doutrinas que não existem, criando doutrinas que são errôneas, são falhas, que não é bíblicas. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, algo interessante acerca disso, pessoas criando algo que não existe para levar as pessoas ali a um paganismo. Na realidade, há um paganismo, algo que não existe, não é mentira. Isso não existe e nós temos que conferir na palavra do Senhor o que é que realmente a Bíblia ensina. E muitas das vezes nós vamos precisar da ajuda dos mestres, vamos precisar da ajuda dos doutores que conhecem a lei, que estudam a lei, realmente ali as bases bíblicas que sustentam a igreja, as doutrinas teológicas ali que são firmadas na palavra do Senhor. Nós precisamos ter este conhecimento. Muitas das vezes nós, como servos de Deus, não conhecemos as doutrinas que a nossa própria igreja tem. Nós não conhecemos todas as doutrinas. Isso é algo que nós precisamos conhecer. Você que é crente, você que é servo do Senhor, você que pertence à igreja, a alguma igreja, não sei qual igreja, você precisa conhecer as doutrinas que a sua igreja prega, as doutrinas que a sua igreja ministra. Você precisa conhecer realmente se tem base bíblica, se está realmente de acordo com a palavra do Senhor, se realmente tem confirmação na palavra de Deus. Isso nós precisamos conhecer, amados irmãos. Isso é de suma importância para o nosso crescimento e o nosso sustento espiritual. Nós precisamos ter bases fortes e as bases são as doutrinas que vai reger a nossa vida nesta terra. E aqui nós vimos, é uma necessidade urgente, a igreja precisa ter mestres. Nós vimos aqui algo interessante, nós vimos aqui que o mestre é o responsável ali para ensinar, dom ministerial. Então, graças a Deus que Deus tem levantado aí homens de Deus aí com dom ministerial de mestre para nos ensinar, para nos trazer conhecimento bíblico sagrado, histórico, como nos diz a lição aqui, homens vocacionados que conheçam realmente a exegese bíblica, que conhecem mesmo a história, as históricas exegese, as literárias, formas literárias da Bíblia de falar e as suas aplicações. Isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Segundo, responsabilidade de um discipulado contínuo. Aqui fala,
Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Algo interessante aqui. Então, é muito importante nós entendermos, porque muitas das vezes as pessoas acham que discipulado só precisa aqueles novos convertidos. Depois que foi discipulado, conheceu ali as principais doutrinas, ali foi formado ali os primeiros pontos ali, ou melhor, seus primeiros sustentáculos, e aí muitas das vezes acabou aquilo. E não, o nosso discipulado, ele é contínuo, ele é até o Senhor arrebatar a sua igreja. Até a volta de Cristo, nós precisamos nos discipular, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos aprender da palavra. A cada dia ela se renova. Hoje você aprende uma coisa, a mesma coisa que você aprendeu hoje, você aprende amanhã, ela se renova. Então é algo interessante a Bíblia, ela sempre é e sempre será uma fonte inesgotável de sabedoria, pois é o próprio Espírito Santo que inspirou homens de Deus para ali transmitirem ali as Sagradas Escrituras, para escrever. Então, não é uma palavra formada por homem ou por mente humana, não, ela veio do próprio Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. É por isso que nós necessitamos de homens cheios do Espírito Santo e com dons espirituais para nos ensinar as Sagradas Escrituras. Então, amados irmãos, é uma responsabilidade de um discipulado contínuo. Precisamos e nós necessitamos de um discipulado contínuo. Costumo ouvir irmãos falando, e é interessante que a escola bíblica é a maior faculdade da terra. Então é algo interessante. Ela tem início, mas não tem fim. Só até a volta do Senhor Jesus será o fim da escola bíblica. Então é uma faculdade que nunca termina. Sempre ela vai existir. Sempre você estará participando. Sempre você estará aprendendo. Então é uma faculdade que ela não tem data de terminação. Não tem nenhum ali, como se diz, nenhum certificado ou diploma dizendo, você concluiu ali a escola bíblica, você concluiu ali a sua faculdade teológica, ou seja, a sua faculdade da escola bíblica. Não existe isso aí, porque nunca iremos concluir, pois ela é um estudo que nunca termina. É esse estudo aqui discipulado através das escolas bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, para encerrarmos, irmãos, a importância do dom ministerial de mestre também. Requisitos aqui que nós podemos observar. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Algo de discernimento aqui. É muito importante isso aqui, para termos um pouco de discernimento. Aqui, como diz aqui, apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época, para reconhecer, olha só. Letra A, vemos aqui, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Então, é preciso ser um salvo em Cristo. É preciso ser um salvo em Cristo. Primeira coisa nós vemos aqui. Precisa pregar e ensinar aquilo que crê, aquilo que acredita. Então, isso aqui é de suma importância. Como nós vimos aqui, há pessoas que pregam, que ensinam e não acreditam naquilo que pregam. Então, não há verdade, não há firmeza nisso. Então, se você crê, se você prega, você precisa primeiro crer naquilo que você prega, para depois você ensinar para outras pessoas.
Como é que você não é dizimista e você vai ensinar alguém a ser um dizimista? Quais os benefícios de ser um dizimista? Você precisa conhecer os benefícios que uma pessoa dizimista tem, ou que uma pessoa dizimista recebe. Há benefícios, há bênção sobre a vida de um verdadeiro homem de Deus, de um dizimista, de uma dizimista que realmente serve a Deus de verdade, que dizima, conhece as Sagradas Escrituras. Então, é preciso você crer naquilo que você prega, senão não vai ter efeito nenhum para aqueles que ouvem. Isso é algo muito profundo, meus queridos irmãos. Então, como é que você vai pregar salvação se você não é salvo? Se você está ali impulsionado ou empurrado por alguém, ou preso a alguém que te levou à igreja? Não, você precisa ter realmente uma vida convertida, uma vida realmente servindo ao Senhor de verdade, esquecer aquilo que se passou, como diz o apóstolo Paulo, eis que as coisas velhas se passaram e agora se faz tudo novo. Então, amados irmãos, tem que ter esses requisitos, e o primeiro requisito é ser um salvo em Cristo Jesus. Letra B, o hábito de ler. Meus irmãos, isso aqui é profundo, viu? E vai pegar muito. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. Então, algo interessante. Então, o hábito de ler. Nós precisamos desempenhar o hábito da leitura. Precisamos voltar o hábito da leitura bíblica. Isso é de suma importância. Nós vimos aqui um apanhamento acerca que os brasileiros são uma das pessoas que menos leem na Terra. Então, algo menos leem. Então, algo muito interessante. Então, isso é para se ver. Se os brasileiros são os que menos leem, então os evangélicos também seguirão o mesmo percurso, leem pouco. Então, precisamos, meus queridos irmãos, desempenhar o nosso ministério. E para nós sermos ensinadores, precisamos também conhecer as Sagradas Escrituras e estar também lendo as Sagradas Escrituras, porque de nada adianta você conhecer o texto, saber o texto, se você não lê o texto. Porque muitas das vezes você já leu alguns anos atrás ou um tempo atrás e acha que já conhece. É preciso a leitura. Isso é importante não somente para nos despertar, mas para o nosso intelecto também, para o nosso raciocínio, para a nossa mente fluir melhor, se abrir melhor, e aí o Espírito Santo vai ter mais liberdade para nos usar, para nos ensinar, para nos revelar. Então é tanto que a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito Santo vai nos revelar aquilo que nós já lemos, que nós já conhecemos. Como é que o Espírito Santo vai nos revelar uma coisa se você não leu ainda? Se você não leu na Bíblia. Então isso é importante. Então, amados irmãos, precisamos nos despertar a ler mais, conhecer mais, a praticar mais a leitura, e algo que é aconselhável é leitura em voz alta. Isso é muito importante. Muitas das vezes nós lemos, mas lemos só mentalmente. É preciso ler em voz alta para a sua mente captar, seu ouvido captar aquilo que você está lendo e está gravando ali mentalmente. É algo interessante isso aí. Muitas das vezes tem muitas pessoas que têm mais dificuldades em gravar em voz alta do que mentalmente. Então isso aí varia de pessoa para pessoa, mas o aconselhável é leitura em voz alta, para você memorizar, você guardar aquilo ali, você vai se lembrar, o Espírito Santo vai trazer à tona aquilo lá que você estudou e você vai ter como sobressair sobre aquilo. Então, fique na paz do Senhor, até a próxima, se Deus nos permitir. Foi mais uma lição bíblica aí. Comente as nossas lições aí, dá o seu joinha,
Não esqueça disso aí, se inscreva no nosso canal. Deus tem sempre uma palavra para você, para a tua vida, para a nossa vida. Que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.